Às vezes o que aparece nas notícias e o que o pessoal de fora que acompanha percebe são só as vitórias, mas são muito, muito mais erros do que vitórias e coisas boas. Então, tem uma coisa que é clássica, eu falo às vezes, que a Loud, quando começou, se tornou uma das maiores empresas hoje de game e entretenimento do Brasil, uma das principais do mundo. Mas antes disso, 6 meses antes, eu tentei fazer uma empresa exatamente com o mesmo modelo, parecida, que era um time de games com jogadores profissionais produzindo conteúdo e a gente criando todo um ecossistema em volta daquilo. E não deu certo, a gente fechou a empresa. Só que a galera nem lembra, porque o resultado positivo foi tão grande que isso fica meio que esquecido. Mas foi um piloto que a gente aprendeu muito e não deu tão certo, mas me ensinou muito. Então deu certo no final do dia. Yeah. E aí, no meio do caminho, você, em algum momento a pessoa desistiu ou não? Quando não dava certo um projeto, você falava assim, mas esse negócio ainda vai pegar, eu vou para outro, adaptar, ia para lá, ia para cá. Cara, o desafio para um jovem que estava vivendo nessa geração da internet era porque você não tinha muitas inspirações, você não tinha muitas pessoas para trazer como referência e falar, tá, essa é a hora talvez até de largar a faculdade, de abraçar de cabeça esse mundo digital da internet. Então eu ficava ainda na corda bamba ali, eu não tinha certeza que mergulhando de cabeça existia um mundo, porque esse mundo não tinha ninguém que tinha pavimentado esse cenário ainda. Então algumas vezes eu pensei em desistir, quando, por exemplo, o meu canal não estava tendo o impacto que eu esperava ali, né, durante a graduação, eu pensei, pô, às vezes é melhor eu focar na graduação e ser um profissional da ciência da computação, cientista da computação. Ou então, será que isso não é coisa de criança? Eu tô acreditando num sonho, viver de game assim? Acho que não é bem assim. Imagina uma pessoa com 30 anos vivendo de game, eu não imaginava naquela época porque eu não tinha tantas referências. Então algumas vezes eu pensei, hoje em dia eu penso bem menos, mesmo que os desafios sejam muito maiores, numa operação maior e com objetivos muito mais ambiciosos, mas eu entendo que às vezes esses objetivos criam alguns problemas e uns desafios são essenciais para que a gente consiga continuar inovando, quebrando essas fronteiras e crescendo mais. Então hoje em dia eu não penso em desistir não, eu sei que eu estou fazendo algo que eu gosto, estou no caminho certo, mas todo jovem tem essa dúvida. Pensando na Loud, como é que foi que uma ideia se tornou uma empresa tão grande, com tanto efeito, com tanto resultado? Então, como eu venho desse mercado do conteúdo digital, eu olhava para o mercado do esporte eletrônico e falava assim, cara, o mercado já existe há 5, 10 anos, mas tem como trazer um approach totalmente diferente, um storytelling muito mais legal para esse público que é digitalmente nativo. Como que a gente traz toda essa conexão, não só no dia da competição dos games, do campeonato, do torneio, que isso é um dia de 364 dias do ano. Tem muito mais que pode ser feito. Pode acontecer um reality show a nível de internet, com uma produção super amadora, muito mais constante, onde eu vou criando conexão com a torcida todo dia. Chegando no dia do campeonato, certamente a torcida vai torcer para o meu time, porque nos outros dias a gente está marcando presença. Então a ideia inicial foi essa. Existia um jogo que era um fenômeno, até hoje que é um jogo de celular chamado Free Fire, e eu produzia conteúdo desse jogo. Como ele estava extremamente popular no Brasil, cara, eu diria que o jogo chegou a ter no auge no Brasil 30, 40 milhões de pessoas jogando todos os dias. Então é uma coisa absurda se você pensar o número de pessoas conectadas para um país do tamanho do Brasil. A gente começou a desenvolver a empresa em volta desse game. Como o jogo continuou explodindo, a empresa que tinha uma proposta que entregava o que o público queria, na hora que eles queriam, cresceu muito, cara. No primeiro ano da empresa no Brasil, o nosso canal do YouTube foi o que cresceu mais rápido no mundo inteiro, em 2019. E constantemente, nos próximos anos, a gente, em todas as redes sociais, é a organização de esportes mais engajada e que mais cresce. Então, tudo isso aconteceu num momento propício, que era a pandemia, todo mundo indo para casa, assistindo mais live streaming, jogando mais, mas ao mesmo tempo a gente tinha o que a comunidade queria pronto para ser consumido, sabe? Mas você tinha ideia de formar uma comunidade? Tudo que eu fiz desde os 12 anos era isso, né? Então, agora, porque este é o fenômeno, né? Você tem uma comunidade, existem outras, né? Onde as pessoas acompanham essa comunidade, participam e torcem e vibram e consomem, né? É como torcer para um time de futebol. Exatamente, né? Exatamente. Hoje no Brasil, em números acumulados de redes sociais, a gente só perde para o Flamengo. Então a gente está com 50 milhões de seguidores somados. Dentro dos times de esportes a gente é o maior. E se a gente comparar com o de futebol, a gente perde para o Flamengo. Não dizendo que a gente é maior ou menor que o Flamengo, mas no digital a gente conseguiu ter uma alavancagem muito mais rápida do que os times de futebol tradicional. E o objetivo de construir a comunidade é porque a internet permite isso. Hoje é uma forma de consumo de conteúdo que não é mais tão passiva. Eles querem ser ouvidos, eles querem comentar
fomentar nas redes sociais. Quando a Loud traz essa proposta de ouvir a comunidade, de que a torcida é um participante ativo da empresa e não só um espectador, igual nos modelos tradicionais, isso tem muita força. Isso gera um impacto de ele se tornar um cliente mais fiel, de ele amar de verdade aquela marca, porque ele se sente parte desse grupo. Então essas são as histórias que a gente gosta de contar. Já teve gente que deixou de ser um torcedor, um amante da Loud e foi anunciado como um novo jogador ou novo influenciador da nossa agência, da nossa empresa. Esse momento de transição inspira muita gente. A gente considera que o que a gente está fazendo aqui é inspirando toda a geração de jovens que quer viver do que ama, igual os jogadores da Loud, os influenciadores da Loud fazem.